Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é domingo, dia 10 de maio, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Compreensão das Escrituras. Uma coisa é fato, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia ela foi escrita como um testemunho do plano divino de redimir a humanidade. Essa humanidade que havia caído no pecado, que estava longe daquilo que era o propósito de Deus, destinado à morte eterna. E, ao mesmo tempo, o grande propósito dessa revelação feita através dos santos profetas, era para poder mostrar a obra que Deus estava fazendo no decorrer da história. Deus não havia abandonado a humanidade à sua própria sorte, mas ele estava junto com o ser humano, buscando em cada momento salvar, redimir, trazer de volta para perto. A Bíblia, portanto, ela foi dada para nos instruir nos caminhos da justiça. O Senhor ele escolheu fazer isso numa linguagem humana. Poderia ter usado uma linguagem mais rebuscada, mas escolheu usar a nossa língua, o nosso jeito de podermos nos comunicar. Ele tornou dessa maneira os seus pensamentos, esses pensamentos eternos, numa visão completamente compreensível para o ser humano. E assim, as ideias visíveis mediante a palavra que nós somos capazes de poder compreender, essas ideias a respeito daquilo que era o propósito de Deus, chegaram até nós e nós tivemos a possibilidade de poder compreendê-los de forma clara. Por quê? Porque foram dados na nossa própria língua. Ao redimir, por exemplo, Israel do Egito, Deus escolheu uma nação específica para poder transmitir essa mesma mensagem a todos os demais povos. Por isso, quando Deus vai chamar Abraão, ele vai dizer: eu te escolhi para que através de você todas as nações da terra possam ser abençoadas. Todos os povos da terra serão abençoados por seu intermédio. Assim, Deus permitiu que essa mesma nação, a nação de Israel, ela comunicasse a sua palavra por meio do seu idioma, que no caso era o hebraico, e algumas porções em aramaico, até porque, principalmente no período do cativeiro na Babilônia, a Babilônia falava aramaico, que é uma língua irmã do hebraico. A diferença é mais ou menos como do português para o espanhol. Elas são línguas irmãs. Então, algumas partes da Bíblia acabaram sendo escritas em aramaico. E essas línguas, portanto, estavam ligadas ao cotidiano das pessoas nos tempos bíblicos. E com a ascensão da cultura grega, uma nova oportunidade se abriu dentro do Império, permitindo que o Novo Testamento, por exemplo, fosse transmitido por meio do grego koiné, que era uma língua universal. Todo mundo no Império Romano falava essa mesma língua. Essa língua era a língua que era falada em todos os países que haviam sido anexados ao Império Romano. Além disso, essa língua acabou sendo tão importante que até o Antigo Testamento acabou sendo traduzido para ela, na tradução que é chamada de a Septuaginta, que é uma tradução dos livros do Antigo Testamento no grego koiné. Jesus, por exemplo, teve acesso à Septuaginta. Boa parte do Novo Testamento, quando existem citações do Antigo Testamento, boa parte dessas citações saem do próprio texto da Septuaginta. Após a morte de Cristo, essa linguagem universal acabou habilitando os apóstolos e a própria igreja primitiva a espalhar a mensagem de Cristo por todas as partes do Império Romano. E isso, obviamente, que trouxe um zelo missionário que tomou conta de todos os membros da igreja. Posteriormente, o próprio João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo aquilo que viu. É assim que começa o livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 2. Dessa maneira, a Bíblia ela demonstra a continuidade dessa inspiração, ou desse inspirado testemunho, desde o primeiro escritor das Escrituras até o último. Deus foi aproveitando aquilo que eram as experiências que os seres humanos tinham para poder, de alguma maneira, fazer com que a sua verdade, a sua vontade acabasse sendo conhecida por todas as pessoas. Algumas pessoas não apenas têm a Bíblia traduzida no seu idioma nativo, mas também possuem até mesmo várias versões da Bíblia na sua própria língua, diferentemente daquilo que acontecia no passado. Outros têm apenas uma versão, e em alguns casos nem isso. Contudo, independente da quantidade de versões disponíveis na língua, o ponto essencial é que nós temos a possibilidade de poder estimar a palavra de Deus. E o mais importante é isso, obedecer aquilo que ela ensina.
É exatamente por isso que lá em Deuteronômio, no capítulo 32, versos 46 e 47, Moisés está fazendo seu último discurso e no finalzinho do livro de Deuteronômio, ele vai ordenar que os filhos de Israel tivessem a possibilidade de poder cumprir todas as palavras dessa lei. Por quê? Porque Deus havia dado a eles o maior presente do universo. Era a sua revelação escrita. Eles tinham a possibilidade de poder tê-la na sua língua materna. Não bastava apenas ter. Eles tinham que cumprir, tinham que fazer com que isso fizesse parte da sua história. Nós, aqui na nossa língua em português, nós temos um privilégio muito grande. Nós temos uma incontável quantidade de traduções. Desde traduções livres das escrituras, traduções mais contemporâneas, traduções mais arcaicas, traduções mais conservadoras, mais liberais. E quando estamos falando disso, nós estamos falando do conteúdo, nós estamos falando do método que foi usado para poder fazer a tradução. Nós temos a possibilidade de beber dessas fontes. Mas sabe o que tem trazido grande tristeza ao coração? É que nós não temos valorizado esse presente. Como vimos na lição de ontem, quantas pessoas não têm o privilégio de poder ter uma tradução da Bíblia no seu idioma? Nós devemos aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu e viver cada princípio dessa palavra de Deus. Eu queria orar nesse momento junto contigo para que nós tivéssemos a possibilidade de poder viver esses princípios da palavra de Deus e deixar que eles influenciem a nossa própria vida. Vamos fazer isso agora? Obrigado, Senhor, porque através da sua palavra nós temos a possibilidade de conhecer aquilo que foi a história da criação do planeta, a história da queda, a história do plano da redenção, a história da primeira vinda de Cristo Jesus, a história daquilo que breve acontecerá com a segunda vinda de Cristo, a restauração de todas as coisas, o fim do pecado. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor permitiu que essas verdades fossem traduzidas por nosso idioma, o português. Muito obrigado, Pai, porque temos uma infinidade de versões em português prontas para poderem ser usufruídas por nós. Ajuda-nos a tirar partido disso, proveito disso, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?